Olá, meu prezado aluno Seton, estamos aí prosseguindo com o nosso curso de Direito Civil e já estamos a essa altura tratando da posse, já passamos dos direitos obrigacionais, já passamos dos contratos, já passamos da responsabilidade civil, estamos quase chegando nos direitos reais. Mas antes, estamos aqui abordando, tratando da posse, não é a posse que é um fato tão importante porque exterioriza a propriedade e a propriedade é o principal direito real. Assim, nós estudamos a posse porque, embora a posse não venha a ser um direito, a posse ela exterioriza o principal direito real, que é a propriedade. E como a propriedade é muito importante para o patrimônio, para a vida das pessoas, não é? Nós damos toda importância à posse como elemento externo da propriedade. Então, pessoal, conforme o slide aí disponível, nós temos para hoje a classificação da posse, essa classificação que pode ser objetiva ou subjetiva. Então, inicialmente, caro aluno Seton, a posse objetiva, ela leva em conta elementos externos, elementos visíveis, e vai dividir a posse em posse justa e em posse injusta. Percebam aí no slide, não é? Que a posse objetiva, que leva em conta elementos externos, ela se subdivide em posse justa e em posse injusta. A posse justa, caro aluno Seton, é aquela do artigo 1200 do Código Civil. Então, o nosso Código Civil, no artigo 1200, ele prescreve que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então, a posse que não for violenta, clandestina ou precária será a posse justa, consequentemente, não é? A posse injusta é aquela que for violenta, clandestina ou precária. Essa aí é a redação do artigo 1200. Então, voltem aí para o nosso slide, não é? Onde consta tais características. A posse injusta é violenta, é clandestina e é precária, e a posse justa é que não seja nem violenta, nem clandestina e nem precária. O que é interessante, pessoal, aqui destacar é quanto à precariedade, dessa posse injusta. Vamos lá, vamos explicar. Minha gente, a posse violenta, como vocês podem imaginar, ela nasce da força, ela nasce da invasão, não é? Então, em caso de invasão, em caso de força, essa posse, sem dúvida, é uma posse injusta. Ainda, a posse clandestina é aquela posse adquirida às escondidas. O caso do furto, por exemplo, em que a posse de outrem é adquirida às escondidas, não é? Já a posse precária, ela nasce do abuso de confiança. Posse precária nasce do abuso de confiança. Então, voltem aí para o slide e percebam que eu fiz aqui um destaque especial em relação à posse precária. Por quê? Porque a posse violenta e a posse clandestina, embora elas nasçam da injustiça da força ou da injustiça da ocultação, da clandestinidade, tais posse violenta e clandestina, elas podem convalescer, ou seja, a posse violenta e a posse clandestina, elas podem convalescer e podem vir a transferir para o seu ocupante as prerrogativas, os direitos do proprietário. Já a posse precária, pessoal, vejam aí no slide, a posse precária, ela jamais convalesce, ou seja, a posse precária jamais vai produzir efeitos. Nesse sentido, o artigo 1208, que está aí no slide, o artigo 1208, ele bastante importante, um artigo muito importante que merece aí a nossa leitura, e o artigo 1208, ele admite até que a posse violenta, que a posse clandestina, elas venham a convalescer, não é? Venham a produzir efeitos. Já, pessoal, a posse precária não convalesce, não cura, não sana e jamais vai produzir efeitos. Como assim? O fato, pessoal, é que se alguém por acaso adquire um bem seu, toma um bem seu na violência, na força, na clandestinidade, na ocultação, um ladrão, um invasor, enfim, tal posse violenta, tal posse clandestina, com o passar do tempo,
pode até levar à produção de efeitos como a usucapião, certo? Então, se por acaso um ladrão, um invasor, toma seus bens, furta, rouba, invade e passa a ocupar os seus bens, tal violência, tal clandestinidade com o tempo pode convalescer e outorgar a esse possuidor injusto a propriedade mediante usucapião. Mas, atenção, caro aluno, a posse precária jamais convalesce, jamais produz efeito. Então, verifique aí no slide o destaque que eu faço em relação à posse precária. A posse precária é aquela que decorre do abuso de confiança. Então, o legislador, ele admite, ele aceita até que, por acaso, um ladrão, um invasor, venha a adquirir a propriedade do seu bem pela posse prolongada, mas o seu amigo que abusa da sua confiança, o seu conhecido, esse jamais vai adquirir propriedade porque a posse precária jamais convalesce. Posse precária jamais convalesce. Assim, se por acaso um ladrão, um invasor, ele vem a ocupar um bem seu, com o tempo, com o uso desse bem, embora fruto de violência, embora fruto da força, essa posse pode convalescer, pode curar, pode sanar e pode outorgar a esse invasor as prerrogativas da propriedade como direito. Mas, no caso do abuso de confiança, jamais haverá convalescimento da posse a ponto de outorgar aquele ocupante do abuso de confiança a condição de proprietário do bem. Quais seriam exemplos de uma posse injusta decorrente do abuso de confiança? Seria, pessoal, por exemplo, na hipótese de empréstimo, na hipótese de locação. Imagine que você empresta um bem para um amigo seu e esse amigo não lhe devolve, não é? Esse seu amigo estará na posse do bem, mas na posse precária decorrente daquela relação de amizade, porque você emprestou a ele aquele objeto. Pois bem, tal posse precária, tal posse que decorre do abuso de confiança, tal posse que decorreu daquela amizade, porque você emprestou e o amigo jamais devolveu. Pois bem, não importa que o tempo venha a passar, que o tempo expressivo venha a passar, jamais essa posse que decorre do abuso de confiança pode convalescer, pode curar, pode sanar e pode se transformar em propriedade via usucapião. Então, pessoal, é mais ou menos como se a lei admitisse que um ladrão, que um invasor, que um agressor viesse a tornar-se dono de um bem seu pela força. Mas jamais a lei vai admitir que um amigo, que alguém da sua confiança, venha a lhe trair e venha a se tornar proprietário de um bem seu adquirido à força ou na clandestinidade, ok? Então, muita atenção, pessoal, voltem aí para o slide, muita atenção com essa classificação objetiva da posse. Repito, a posse injusta é violenta, clandestina ou precária. Dessas três, a pior delas, a mais repugnante para o direito, sem dúvida, é a posse precária, porque é a posse que nasce do abuso de confiança. Então, se você entrega um bem a alguém emprestado e esse alguém nunca devolve, esse alguém jamais vai se tornar dono desse bem pelo usucapião, porque é uma posse injusta, repugnante, decorrente de abuso de confiança. O ladrão, o invasor, até pode tornar-se dono de um bem que ele está ocupando, que nasceu da força, mas jamais alguém que está na posse desse bem pelo abuso de confiança, por exemplo, em decorrência de um empréstimo. Certo, pessoal? Então, não esqueçam, quando forem estudar, desse artigo 1208, que admite que a posse injusta venha a convalescer, venha a curar, mas apenas a posse decorrente de violência ou de clandestinidade. A posse precária, que nasce do abuso de confiança, jamais pode convalescer, jamais pode curar, a ponto de, com o tempo, ensejar a propriedade pela usucapião. Certo? Avançando aí, pessoal, verifique um slide que uma segunda classificação da posse, ela considera a posse subjetiva. Certo? E essa classificação subjetiva da posse vai levar em conta a condição psicológica do possuidor. Enquanto a classificação objetiva leva em conta elementos externos, a classificação subjetiva leva em conta a condição psicológica do possuidor, elementos internos, elementos íntimos do possuidor, e vai dividir a posse em boa-fé e vai dividir a posse em má-fé. Para isso, pessoal, vamos observar o artigo 1201,
do nosso Código Civil, e esse artigo 1201, ele prescreve que é de boa-fé a posse quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então, essa, minha gente, aí é a posse de boa-fé, conforme classificação subjetiva, que vai dividir a posse em posse de boa-fé e em posse de má-fé. Então, verifique aí no slide, né, que nós estamos aí tratando da posse da classificação subjetiva, e a posse de boa-fé, assim nos termos do artigo 1201, é quando o possuidor tem a convicção de que sua posse não prejudica ninguém. Já a posse de má-fé é o contrário, é aquela posse viciada, quando o possuidor sabe que tem um defeito, sabe que tem um vício, né? Sabe que está prejudicando alguém. Ok? Então é muito comum, pessoal, o mais comum, o mais razoável é que a posse justa venha a ser de boa-fé e que a posse injusta venha a ser de má-fé. Isso é o mais razoável. Conforme classificação objetiva e subjetiva, o mais razoável é a posse justa ser de boa-fé e a posse injusta ser de má-fé, certo? Mas conforme slide, é possível haver posse justa de má-fé e posse injusta de boa-fé. Verifiquem aqui embaixo essa observação que eu faço. Porque o normal que é a posse justa ser de boa-fé e a posse injusta ser de má-fé. Isso é o mais normal. Mas admite-se, pessoal, admite-se em algumas circunstâncias que a posse mesmo justa possa ser de má-fé. Ou seja, admite-se em alguns casos que a posse justa possa ser de má-fé. Por exemplo, o artigo 497 do nosso Código Civil. Esse artigo dispõe, verifiquem aí, que o juiz ele não pode adquirir os bens penhorados no processo de execução que ele preside. Então imagine que um juiz está lá no seu trabalho, na sua vara, na sua comarca, e tem uma execução entre credor e devedor, que o juiz é o presidente daquele processo. E nesse processo de execução, o bem do devedor é penhorado para fins de satisfação do credor. E esse bem vai a leilão, certo? E o juiz que está presidindo o processo resolve comprar esse bem. Pois bem, a lei, senhores, a lei proíbe que o magistrado adquira o bem, o imóvel, a coisa penhorada no processo que ele está presidindo. Então, mesmo que o juiz pague o preço justo, mesmo que o juiz adquira esse bem no leilão pelo preço correto da sua avaliação, pelo preço correto do seu valor, tal posse, caro aluno, será uma posse de má-fé, certo? Porque a lei proíbe. Então, vejam aí no slide que é possível, assim, uma posse justa de má-fé. Por que justa? Porque o juiz está pagando o preço certo por esse bem. Ele não está enganando nenhuma pessoa, está pagando o preço correto por esse bem. Mas a posse de má-fé, porque o juiz sabe que o artigo 497 proíbe o magistrado de comprar bens no processo que ele, como juiz, preside. Ora, tem tanto bem, tantos móveis, tantos imóveis disponíveis no comércio, no mercado, então é muito estranho o juiz logo se interessar por aquele bem, por aquela coisa, por aquele imóvel, que está penhorado num processo que ele, juiz, preside. Então, é muito estranho, não é? Então, mesmo que o juiz pague o preço correto, mesmo que o juiz pague o preço certo por aquele objeto, a lei proíbe a aquisição pelo magistrado. É uma velha regra que não basta ser honesto, também é preciso parecer honesto. Assim, o juiz tem bens no mercado que ele pode adquirir, não deve assim adquirir justamente o bem que está num processo que ele, como juiz, está conduzindo, presidindo numa execução entre duas pessoas, ok? Então, pessoal, vejam aí no slide que por isso se diz que essa eventual aquisição pelo juiz de um bem num processo que ele preside, embora justa, não é? Porque o juiz pode pagar o preço certo por esse bem, mas será de má-fé, porque a lei proíbe tal aquisição. E ainda, caro aluno, a posse injusta pode ser de boa-fé. O normal é a posse injusta ser de má-fé, mas admite-se também que a posse injusta venha a ser de boa-fé na hipótese do artigo 1203. O artigo 1203, então, vamos observar aí no Código Civil, o artigo 1203
prescreve que a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. Ou seja, imagine que você, sem saber, óbvio, que aquela coisa, aquele produto, aquele objeto foi furtado, você adquire uma coisa furtada, adquire uma coisa roubada, adquire uma coisa subtraída, certo? Do ladrão, sem você desconfiar, sem você saber que aquela coisa era roubada, era furtada. Então, você está de boa fé, porque você está completamente inocente comprando uma coisa que você achava que realmente pertencia àquele vendedor. Só que o vendedor é um ladrão e está lhe repassando uma coisa que ele furtou, que ele roubou. Mas você não sabe e você paga o preço correto. Então você está de boa fé, certo? Só que tal posse será injusta. Por que injusta? Porque pelo artigo 1203, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. Assim, se o ladrão roubou da vítima, roubou através da violência. Se por acaso ele vende a um terceiro, mesmo de boa fé o terceiro, a posse do ladrão, que foi uma posse injusta, vai ser transferida ao terceiro também, não é? Mantendo, conservando essa característica da injustiça. Então, senhores, não esqueçam aí, verifiquem no slide, não esqueçam do artigo 1203, esse artigo que prescreve, determina que a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. Assim, se o ladrão rouba um objeto da vítima, mesmo que ele venha a repassar esse objeto a um terceiro de boa fé, certo? O terceiro, embora de boa fé, sem saber que aquele vendedor é o ladrão, não é? Mesmo pagando o preço correto, aquele terceiro estará adquirindo uma posse injusta, porque a posse conserva o caráter com que foi adquirida. Se ela veio na injustiça da vítima para o ladrão, quando o ladrão transfere do ladrão para um terceiro, para um comprador, certo? Vai transferir também com essa característica, com esse vício, com essa mácula da injustiça, certo? Então, pessoal, verifiquem aí no slide, não é? Que a regra é a posse justa ser de boa fé e a injusta ser de má fé. Mas nada impede que a posse justa venha a ser de má fé ou a própria posse injusta ser de boa fé. Ok, pessoal? Então, isso aí era o relevante em relação à classificação da posse. Não vamos perder tempo e vamos logo já avançar de slide, não é? Para tratarmos agora da aquisição da posse. Verifique aí no slide, já estamos com o novo slide disponível para tratarmos da aquisição da posse. Pois bem, caro aluno, como é que alguém se torna adquirente, como é que alguém se torna possuidor de um bem? Através do uso, da fruição ou da disposição desse bem. Uso, fruição e disposição. O que é isso, caro aluno? Vejam bem, a propriedade, minha gente, que é o principal direito real, veremos propriedade em breve. A propriedade é um direito tão complexo, é um direito tão importante, é um direito tão expressivo que a propriedade é a soma de três faculdades. A propriedade é a soma de três atributos. Os atributos, as faculdades da propriedade chamam-se uso, fruição e disposição. Então verifique aí no slide, uso, fruição e disposição. Tais três faculdades da propriedade, ok? Elas podem ser transferidas a terceiros. Então, quem é o possuidor? O possuidor, pessoal, pelo nosso Código Civil, é qualquer pessoa que tenha um ou mais desses três atributos do domínio, certo? Então, o domínio ou propriedade, veremos isso em breve, é um direito real importantíssimo, que é a soma de três atributos: uso, mais fruição, mais disposição. Quem possui esses três atributos é o proprietário. E quem possui um ou mais de um deles, certo, é possuidor. Assim, minha gente, nós podemos dizer que pelo ordenamento brasileiro, o possuidor é aquele que tem um ou mais dos três atributos do domínio. Domínio e propriedade são sinônimos. Quem tem, por acaso, um ou mais dos três atributos da propriedade, ou tem uso, ou tem fruição, ou tem disposição, ou tem dois, ou tem os três desses atributos, tal indivíduo será possuidor daquela coisa, será possuidor daquele bem, ok? Então, inicialmente,
a primeira observação que eu faço é essa. Para a aquisição da posse, vejam aí no slide, para a aquisição da posse é necessário ter o uso, a fruição ou a disposição do bem, da coisa, do objeto móvel ou imóvel, é o que prescrevem os artigos 1196 e 1204 do nosso Código. Então, para adquirir a posse de um bem, basta usar, fruir ou dispor desse bem. Vamos tratar com mais detalhes do que seja uso, fruição ou disposição quando a gente for abordar propriedade nas próximas aulas. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que para se tornar possuidor de um bem, é necessário usar esse bem, fruir esse bem ou dispor desse bem, ou ainda adquirir 2 ou mais desses 3 atributos, dessas 3 faculdades do domínio ou faculdades da propriedade, certo? Quem tiver o uso ou a fruição ou a disposição de um bem será, sem dúvida, seu possuidor. Quem tiver os 3 será, além de possuidor, proprietário. É isso que veremos em breve quando formos tratar de propriedade. Mas, enfim, ainda estamos em posse e, voltando aí para o slide, percebam que a posse adquire-se ou pelo uso, ou pela fruição, ou pela disposição do bem. Não quero deixar de mencionar que fruição é também sinônimo de gozo. Então, fruição ou gozo de um bem, certo? São sinônimos. Em breve iremos explicar o que seja fruição ou gozo, o que seja uso e o que seja disposição do bem. Mas percebam aí no nosso slide que a posse também se adquire de outras formas. Assim, pessoal, é que a posse se adquire pela ocupação. Como assim pela ocupação? A ocupação, minha gente, ela se caracteriza quando você apreende um bem que não tem dono. Imagine que você vai caminhar na praia e encontra uma concha. Na hora que você pega essa concha para você, você está adquirindo a posse pela ocupação, ok? Imagine que você vai pescar e você captura um peixe. Pois bem, você vai adquirir a posse daquele peixe, daquele animal, através da ocupação. Assim, pessoal, conforme o slide, a ocupação é também hipótese de aquisição de posse. Através da ocupação também se adquire posse, certo? Além da ocupação, pessoal, é possível também adquirir posse pelos contratos. Vejam aí, os contratos também é caso de ocupação da coisa disponível. Então, se você aluga um bem ou se você recebe um bem emprestado, em decorrência do aluguel, em decorrência do empréstimo, você vai adquirir a posse desse bem. Então, os contratos, como o de locação, como o de empréstimo, como também o de compra e venda, transferem a posse, certo? Então, pelo contrato se transfere posse, ok? Daquela coisa que está sendo ocupada, que está sendo aí utilizada pelo indivíduo. Ainda, pessoal, verifiquem no slide que um outro caso de aquisição de posse é decorrente da herança. A herança, minha gente, também enseja aquisição de posse, certo? Então, o direito sucessório, não é, ou herança, lá do artigo 1784, o artigo 1784, ele também vai transferir a posse em decorrência do direito sucessório. E, finalmente, pessoal, a posse ela pode também ser adquirida pelos direitos reais. É o que veremos em breve, os direitos reais, que são vários direitos reais, como a propriedade, a superfície, o usufruto, enfim, são vários direitos reais que vamos aqui estudar nesse curso do CETOM. E através do exercício dos direitos reais também se adquire posse, também se ocupa a coisa, também se recebe a coisa, não é? Para fins de uso, de fruição ou de gozo ou de disposição, certo? Então, pessoal, esses são os casos de aquisição da posse. Vamos avançar, vamos tratar aí da perda da posse. Verifiquem no slide que, além da aquisição da posse, esse nosso slide, ele trata da perda da posse, certo? Então, se para adquirir a posse, nós podemos adquirir
pelos contratos, pela herança, pelo exercício dos poderes do domínio, ok? É importante também agora mencionar com vocês a possibilidade ou as situações em que a posse ela é perdida. Então, inicialmente, em primeiro lugar, a posse pessoal, conforme slide, ela se perde pelo abandono, ok? O abandono, ou em latim, coisa derelicta, res derelicta, através do abandono, a posse da coisa, ela é perdida. Muita atenção para não confundir coisa extraviada, não é? Coisa perdida com coisa abandonada. O abandono é bastante diferente da perda de uma coisa, não é? Então, se alguém não quer mais, por exemplo, um sofá, um armário velho e coloca na calçada da sua casa, sem dúvida está abandonando aquela coisa, está deixando aquela coisa disponível para terceiros se ocuparem. Já uma coisa perdida, não é? Um objeto que você perde, um computador, um telefone, tais objetos, não é? Não foram abandonados. Então, só o caso concreto é que pode deixar claro se houve perda, não é? Se houve extravio daquela coisa ou se houve apenas abandono, não é? Então, só o caso concreto é que vai responder. Imagine que tijolo, areia e cimento na frente de uma casa em construção. Esse tijolo, essa areia, estão abandonados? Não. São, sim, instrumentos da obra que se realiza naquela casa. Já na frente de uma casa, um sofá velho, um armário velho, sem dúvida é indício de coisa abandonada que pode assim ser apropriada por terceiros. Isso é um costume em algumas cidades, quando as pessoas não querem mais os objetos, colocam na calçada para que terceiros, não é, passem e se ocupem, passem e se apropriem daqueles objetos, daquelas coisas que estão ali abandonadas. Assim, pessoal, verifique aí no slide que o abandono da coisa, certo, é um dos primeiros casos aí de perda da posse. Nós podemos perder a posse quando a gente abandona os bens, ok? Então, em latim, esse abandono da posse chama-se res derelicte. Res derelicte é o abandono da coisa, aquela coisa que você não quer mais, e quando você abandona, você deixa disponível para terceiros. Mas não confundam, pessoal, coisa abandonada com coisa extraviada, não é? Com coisa perdida. Uma coisa é o abandono, outra coisa é justamente o extravio de um objeto. Se você perde um objeto, você não está abandonando. Você quer, sem dúvida, esse objeto de volta. Mas, no caso de abandono, você está renunciando àquela coisa e terceiros podem pegar sem problemas. Certo? Vamos ficar aqui nesse slide e voltamos já com mais perda da posse.